necessário. Necessário. Salve, salve, rapaziada! Ô, rapaziada do canal! Você que acompanha o canal mais necessário da internet, Yuri! E aí? Hoje ao meu lado aqui é a vossa consciência, Yuri. É Como eu, que né, você tá? cara? Eu tô supimpa, supimpage, sempre bem. Lá na minha esquerda, não tão distante, mas sempre constante, ele, Renê Moura! Hoje ele não errou, lembrou? Maravilha. Como não é que você tá, meu irmão? Meu irmão, não estou como eu gostaria, mas melhor do que eu mereço. Ah, entendi. Você entendeu, Yuri? Muito bom. Eu entendi. Ô, Renê, o que você tá achando de um cara que tá à minha direita aqui? Você viu? Tem algo diferenciado ou não versão tem? Playboy do a cara versão aqui. playboyzinha dele, né? Você tá doido, Olha, moço. Meu filho. Olha o mullet. Eu vou já começar esse Dele. programa falando pra você que é necessário, você que é casado, de vez em quando dar um susto na tua mulher, entendeu? Senão ela te larga. Pro lado bom, tá, galera? Então você Pelo vai lá amor dar de um Deus. susto, faz um corte, faz alguma coisa, vê se melhora, né, Yuri? Diz que o cachorro nem deixou ela entrar dentro de casa, estranhou o cara. Gente, esse é o episódio de número que esse que você tá vendo aqui, que eu esqueci. Então esse que tá passando, olha que legal! Quantos episódios nós temos? Cara, é 40 São e muitos, são tantos, muitos. quase beirando 200. 50 aí, viu? Muito feliz porque hoje a gente tá com um cara aqui que eu não vejo a hora de falar com ele já tá aqui. E eu já quero falar pra você pediu muito, entendeu? Pediu muito pra esse cara vir aqui. Muitos de vocês chato, viu, gente? Chato, tá? Porque eu falei pra vocês, quando der ele vai voltar, meu filho. Não, ele veio. Aí a gente colocava um episódio lá, a pessoa ia no comentário lá, mas quando que vai vir? Que deselegante, meu filho. Não espera o cara chegar. Mas Ele não é daqui. ele não é daqui, ele Ele é mora de em outro outro estado. lugar. Entendeu? Calma. O cara veio numa carruagem como de fogo, mas chegou. Daqui a pouco eu vou isso tá- falar. por isso que tá vou falar meio dele. Ele já tá rindo. vermelhado lá ele no tá negócio, rindo né? demais, ele tá rindo. Mas antes, gente, antes de eu falar com eles, eu preciso falar pra você do nosso patrocinador que chacoalha o bambuzal, Renê. Esse é top, esse é top. Aquele ó. que chacoalha o bambuzal, aquele que faz... Enverga a varinha de Meu pescar. filho, é aquele que faz o Brasil acontecer. Entendi, Yuri. Renê, entendi. Quem que é o nosso patrocinador? Quem que é? Um cantor, Yuri. Opa. Por sinal, maravilhoso, lindo. E aí já não sei, Está se achando demais, né? Tá passando na sua tela, gente. É o William Graziani, essa banda, esse rock and roll abençoado que tá fazendo música há quase 20 anos. Tá passando na sua tela agora aí esse banner que você pode pegar o seu celular, direciona pra esse QR Code agora. O QR Code vai levar você lá, meu filho, em todas as redes da banda. Lá você consegue ouvir WG no Spotify, na Deezer, no Amazon Music. Você consegue assistir os clipes, você consegue se inscrever no canal. E ó, música de qualidade, hein, Yuri? Modéstia de à parte. primeira, meu amigo. Renê, música de qualidade. Puxaça, vida. primeiraço. O povo que fica ouvindo música sem prestância aí, ó. Uma dica. E tem, Aí, hein? E como tem. o William acabou de falar, pega o seu celular. Gente, o Spotify é top, porque às vezes tá viajando, entendeu? Quer ouvir uma música de qualidade? E vamos falar o seguinte. Músicas autorais. Isso, meu filho. Músicas Não é autorais. cópia, não, não, é meu cópia, filho. Não é plágio, não, gente. Aí Vale a pena. não. É vindo do céu. Do céu. Vale, ó, musicão, hein? E os clipes? Muitos, hein? Ali, tem alguns ali, Cara, viu? mas eu duvido essa galera se inscrever Será? e assistir lá. Eu Não, duvido. não, deixa eu te falar. Quando nós anunciamos a primeira vez, já houve um crescimento no Spotify. houve? O necessário Tá vendo? chegou, Toma, gente. Yuri. Vai falar do nosso... Potência, então? Dos nossos internautas aí, não Então dá, é né, isso, ó, a mano? gente Aí precisa sim, meu crescer amigo, no Spotify, precisa crescer nas redes, precisa propagar o evangelho. Às vezes você fica lá, ó, compartilhando rios aí do Instagram, compartilhando música nada a ver. Seja um missionário virtual, meu filho. Compartilhe as músicas da banda, que você vai deixar a gente muito feliz e ainda vai abençoar os outros, né, Renê? É isso aí. Esse foi o nosso primeiro recado. O nosso segundo recado é pra você, meu filho, você mesmo, que está aqui e tem dinheiro igual os convidados que estão ali do lado hoje. A sua carteira tá fumegando de Renê, dinheiro. é um barulho de onça pra todo lado aqui, Renê. É só a garopa. Você tem muita Tá com os grana. bolsos molhados, piazada aqui, ó. Você, Tá meu todo Jesus. com os bolsos molhados. Você tem muita grana. Você acabou de vir de bombinhas na praia. Você é o cara, ó, que tem Nosso grana. convidado tá até mais moreninho, tá né? Tá moreno. Chegou da praia. Toma, tá com dó de ti,
acredita agora, Yuri? Olha lá, ó, filma ele, filma. Pode filmar. Olha a cara dele, olha só. Olha quem que tá aqui. O bicho pegou um bronze, homem. Aí, ó, Pastor Evandro, gente, pastor Evandro. Então você que tem grana, meu filho, você que Meu tem Deus. grana, e você fala assim, ó, eu quero ofertar numa terra fértil, eu quero mandar uma oferta pra esse povo. Tá passando o Pix agora na sua tela aí, meu filho. Você manda um Pix aí nesse CPF que tá chegando aí, que todo o dinheiro que entrar aí vai ser destinado para alguma obra aqui do necessário. Eu falei isso no episódio passado, vou repetir para você. Existe uma frase, Yuri, que diz: quem vê o close não vê o rolê, né? Isso. Então você vê às vezes aqui tudo editadinho, bonitinho, mas para que isso aconteça é um gasto, meu filho. A gente não vive de maná mais, infelizmente. Então tudo tem que ser dinheiro, não é só na oração. O dinheiro que paga a luz, o dinheiro que paga o café que nós tomamos, o dinheiro que paga os cabos, a manutenção do Equipamento, projeto, os equipamento, né? equipamento. Então, assim, para isso, gente, eu preciso que você oferte. Faça uma oferta nesse Pix, manda um recadinho lá, o WhatsApp deixa você digitar. Eu quero até mandar um abraço. Eu falei que ia mandar um salve para ele hoje. Marlon Castilho, um inscrito do canal aqui que me procurou através do PicPay. E olha, Deus abençoe sua vida. Obrigado pelo que você falou, pelo que você escreveu pra mim lá sobre a banda. E eu fiquei muito feliz. Então, gente, deixa um recadinho lá, tem como mandar, mas faça uma oferta. Seja um missionário virtual. Todo o dinheiro que entra é a manutenção do que nós fazemos. Tudo aqui tem gasto, tudo tem... Então, faça uma oferta, né, Renê? É isso aí. Faça uma oferta. Faça a oferta. E você que... A gente sabe que as pessoas têm um coração doador, né? E, pois, de repente, nesse momento você não tem o dinheiro específico para fazer a oferta. Como que você pode nos ajudar? Ó, você tem pelo menos 3 formas de ajudar. Vai lá no YouTube, se inscreve, clica, ativa as notificações. É uma forma de você estar nos abençoando. Por quê? Faça um comentário, o YouTube vai entender que esse material é relevante, vai jogar nós para cima. É uma forma de você nos ajudar para fazer a obra também, porque o que nós estamos fazendo aqui, é claro, com muita descontração, mas com o princípio e Deus no coração. Então, faça isso. Outra forma, o William acabou de falar, você pode fazer uma oferta e vai lá no Spotify, ouve as músicas dessa galera aí, gente. Faça Isso, é favor. tudo forma de abençoar. E assim, às vezes nós ficamos um tempo sem postar alguma coisa, vou explicar pra você. Nós trabalhamos com outras coisas. E às vezes, quando não tá movimentando, a gente tem que correr pra todo lado. Então, assim, o nosso objetivo é trabalhar ao vivo com o necessário. A gente falar com você simultaneamente. A gente fazer você mandar a pergunta pro pastor, ele te responde na hora. Pra que isso aconteça, nós precisamos da oferta, gente. Precisamos comprar, precisamos manter a equipe que faz a edição, a equipe que faz tudo funcionar aqui. Então, oferte, porque vai ser uma benção pra nós. Esse foi o nosso recado também, Yuri, sobre a oferta. O terceiro, o Renê já falou. Se inscreva no canal, meu filho. Ative as notificações. Deixa um comentário no vídeo. Se você não sabe escrever, meu filho, só coloca hello lá. Já contabilizou difícil, o comentário, gente. É difícil, pastor. convidado. Olha a cara dele. É difícil. Já contabilizou, gente. É porque toda vez que você comenta, o vídeo vai pra cima. Isso foi. O vídeo vai pra Você cima. tá certinho, cara. Mas é verdade. Com certeza. Coloca um emoji. Tá certinho. Certo, gente? Esses foram os nossos recados. Porque eu preciso falar com esse homem, porque senão eu vou matar ele da risada hoje aqui. Pastor Evandro, meu filho, hoje aqui com nós, ó. Parte 3, gente. Olha aqui, ó. Olha o homem aqui de novo, meu povo. Um tom mais moreno. Chegou da praia. Meu filho. Eu percebi mesmo, viu, pastor? querida, Percebi. Não, tô mais moreno, tô mais vermelho. Como você tá, meu queridão? Fala pra Cara, nós. graças a Deus. A paz do Senhor pra todos, irmão. A paz do Senhor pra esse necessário que é maravilhoso. Uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês pela essa Terceira terceira vez. vez, estar aqui. E foi algo muito gratificante a gente poder falar e voltar a falar do amor de Deus, né? Então, para mim, tem sido, assim, maravilhoso. Estavam esses dias de férias, né? De férias, irmão, descansando um pouquinho, né? Que a gente já volta para a correria para fazer essa obra de Deus que é maravilhosa que Ele nos colocou. Então, para mim, é fantástico poder estar aqui e compartilhar com vocês o que está por vir, viu, querido? Tem coisa grande. Opa, eu quero começar perguntando uma coisa, Renê.
como que foi a sua vida pós-necessário? O que aconteceu com as tuas redes sociais? Meu Conta Deus, pra nós. começou a crescer, viu, querido? As coisas estão acontecendo O povo mesmo, chegou né? lá. O povo tá vindo e Olha as que loucura. perguntas, e fora que as perguntas que fazem, né? Muita gente, não só membros como pastores, como pessoas amigas, né? Todo mundo tem perguntado alguma coisa e, na medida do possível, nós estamos ali explicando. Não é fácil, né? Porque tudo novo também para mim, como eu digo, falei aqui, tem 8 meses agora que nós estamos vivendo este novo de Deus. E isso é muito importante. E assim, cada coisa que Deus tem nos revelado, em primeiro lugar, nós temos agradecido a Deus e depois nós temos anunciado para a nossa igreja. Quase, William, não estamos saindo para pregar em canto nenhum, porque eu coloquei no meu coração primeiro de alimentar a minha igreja com isso. Minha igreja precisa entender. Quando a minha igreja entender, como está entendendo, então nós queremos participar e compartilhar com vocês que estão aí conosco. Com certeza. E a gente fica feliz, né? Trazer um amigo aqui, acontecer o que tem acontecido, é demais, né, É Renezão? demais. E então, assim, nós somos privilegiados, né? Porque o senhor disse que não está saindo para pregar, mas está Não vindo estou. aqui no necessário divulgar para os 4 cantos desse mundo. Que privilégio. Houve uma grande mudança, viu? Pessoas me ligaram de Portugal, pessoas que me ligaram da Inglaterra, pessoas que Olha aí. estão aí dos Estados Unidos, pessoas que estão dizendo, pastor, o negócio O negócio foi Aí, longe, rapaz. foi rapaz. longe, foi sério? longe, tá indo longe. Tá Of vendo? course, meu Off. filho. Sério, negócio aqui, show. É demais, Show, meu cara. filho. Mas assim, brincadeiras à parte, pastor, eu preciso dizer que é uma alegria pra gente receber. Eu falo em nome de todo mundo que tá aqui, minha família. Todas as vezes que Deus prepara um encontro, eu falava isso nos bastidores aqui entre nós, sai faísca, porque quando Verdade. se encontra, Deus move, Deus revela, Deus faz. certeza. Então poder te trazer aqui pela terceira vez e falar de tanto assunto legal como a gente separou, pra nós é uma grande alegria, tá, pastor? É isso aí. Eu quero começar perguntando pra ti já uma coisa que a gente anotou aqui que vai começar a desmistificar já, René. Uma vamos lá. desconstrução, algo que Deus tem dado. E o pastor veio pra falar hoje, se existisse um tema pra gente falar, Qual pra seria? começar, Qual seria, o tema William? seria o cálice do esquecimento. O que é isso, pastor? Isso é uma coisa muito séria, hein? O que é o cálice Que do tá esquecimento? todo mundo nessa terra vivendo de alguma maneira dentro desse cálice do esquecimento. E isso foi uma coisa que Deus colocou no meu coração, me fez entender, como eu disse aqui da outra vez, a respeito da palavra amniótico e a respeito da palavra amnésia. Então todos nós estamos dentro desse cálice do esquecimento. Por quê, queridos? Porque nós fizemos algo de errado com Deus. Todos nós que estamos aqui nessa terra e que viemos para essa terra, todos os seres humanos que vieram para esta terra, como está escrito lá no livro de Apocalipse, capítulo 12, depois você lê com calma, capítulo 12, versículo 4 até o versículo 7, você vai entender coisas que jamais você teria condição de compreender, porque Deus é aquele que nos mostra, nos faz entender. Eu quero dizer uma coisa para você, só para você entender, nós não somos daqui. Só que nós não temos lembrança de quem nós somos. O problema é esse. Nós teríamos que ter uma lembrança de quem nós somos, né? Você não consegue se lembrar dos teus 5 anos, dos teus 4 anos, dos teus 3 anos. Por que você não consegue? Porque justamente nós estamos vivendo este cálice chamado cálice do esquecimento. E o que é o cálice do esquecimento? É justamente aquilo que Deus planejou para nós. Por quê? Porque falhamos, William. Nós não falhamos com Deus aqui na terra. Isso chama-se pré-existência. Nós falhamos com Deus lá no céu. E as pessoas não entendem e acham que o nosso pecado foi porque Adão comeu o fruto, porque Eva comeu o fruto e deu para Adão. Não tem nada a ver com isso. Nós precisamos entender que houve uma situação muito grave no céu e que muito poucos pastores, eu acho que muito poucos pastores têm coragem de revelar isso. E Deus colocou no meu coração e eu não posso guardar para mim porque não é para mim, é para todos. E uma vez que nós conseguimos nos desbloquear, veja, você já parou para pensar, Jesus Cristo ele tomou a mesma forma que nós, Jesus Cristo passou pelo mesmo processo que nós passamos, ou seja, Jesus teve que entrar no ventre de Maria para que ele pudesse nascer. Mas veja bem, quando Jesus nasceu como qualquer ser humano, mas Jesus não tinha lembrança de nada. Agora, veja bem, a Bíblia nos mostra, e tudo nos mostra como a ciência, que nós fomos gerados dentro d'água.
dentro de um líquido chamado amniótico. E esse líquido chamado amniótico nada mais é do que um líquido do esquecimento. Então por que eu não tenho lembrança dos meus tempos passados? Por que só agora? E muitas das vezes eu tenho um reflexo de algo que aconteceu, mas eu não sei data, eu não sei tempo, eu não sei hora. Por que será? Porque todos nós, durante 9 meses, a nossa mente, o nosso cérebro, ele foi reconstruído. Para quê, pastor? Para viver aqui nessa terra. Para viver aqui, William. Isso parece loucura. Quando Deus começou a falar isso comigo, eu falei, Deus, mas isso é loucura. Porque nós viemos de uma religião tradicional, nós viemos de algo que, poxa, ninguém nunca mencionou isso para nós. Inclusive falava que isso é heresia, a galera, né? Sim, mas partiu. Mas não é ele, William, não é heresia, é um fato real. Quer ver uma coisa? Os próprios patriarcas, vamos lá, Jó. E eu gosto muito de Jó. Jó fala uma coisa para nós muito interessante. Lá no capítulo 8, versículo 7 de Jó, ele diz assim, olha só que coisa tremenda, preste atenção, ele diz assim, o teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira. Verso 8 ele diz assim, pois eu te peço, pergunta agora a geração passada e atenta para a experiência dos seus pais. Verso 9, porque nós somos de ontem. Olha que tremendo. Nós somos de ontem. Veja, nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como sombra. Olha que revelação. Olha que revelação que Jó está nos dando. Nós somos de ontem. Veja, lá no livro de Salmos, capítulo 88, versículo 9, diz que nós vivemos numa terra chamada terra de esquecimento. Peraí, o que esse homem quer dizer com isso para nós? Que nós somos de ontem, que vivemos numa terra de esquecimento. Então tudo tem a ver com memórias. E aí foi que Deus colocou no meu coração para buscar, para entender este cálice. Por que do esquecimento? Por que Deus determinou que nós vivêssemos nesta terra sem lembrança de nada? Por que a nossa lembrança vem a partir dos 6, 7 anos, mas daquilo que você começou a viver e não daquilo que outrora era passado? Então é uma coisa para a gente pensar. E eu quero abrir algo para vocês, eu quero falar para todos que vão estar aí nos ouvindo, que há uma necessidade de você entender quem é você. Como eu disse, a partir do momento que Deus falou comigo que iria destravar a minha escassez, então ele destravou tudo, até no mundo espiritual. Eu passei a entender quem eu sou. Jesus disse uma certa feita para os fariseus, ele disse, olha, vós não sabeis de onde eu vim, nem para onde eu vou, vocês não sabem quem eu sou. Mas Jesus disse, eu sei de onde eu vim, sei para onde eu vou, e vós sabeis? Então nós podemos perceber que existem algumas lacunas que foram abertas, mas foram abertas de propósito por Deus, para que você não pudesse ficar aqui nessa terra sem o entendimento de quem você é. Claro que Deus também não poderia te revelar tudo e nem te mostrar tudo, porque senão você não iria cumprir algo determinado por Deus aqui nessa terra. Ou seja, o que eu vim cumprir nessa terra? Um teste. Todos os seres humanos estão debaixo de um teste nessa terra. E que teste foi esse? O teste por eu não acreditar em Deus. Por eu desconfiar de Deus. Pastor, de onde o senhor tirou isso? É fácil. Leia o texto de Apocalipse capítulo 12, versículo 3 ao versículo 7. Quer dizer, qual foi o pecado então de Adão? Qual foi o pecado de Eva? Qual foi o pecado original? De não ter aceitado, de não ter acreditado, de não ter confiado em Deus verdadeiramente. Então o que Deus faz? Deus prepara todo um ambiente que é dentro dessa terra,
nos esconde de tudo aquilo que poderíamos ter consciência e nos faz viver nessa terra para mostrar para Ele o nosso verdadeiro amor. Por quê? Porque lá no céu, na pré-existência, lá de onde nós viemos, nós negamos a Deus. Ficamos neutro com relação à guerra, com relação à batalha que houve no céu. Apocalipse 12:3 fala sobre isso. Então ele começa dizendo que a cauda do dragão lançou na terra uma terça parte. Peraí, uma terça parte. Aí logo em seguida, no versículo 5, 6 e 7, diz que houve batalha no céu e Miguel, com os seus anjos, batalharam contra o dragão e os seus anjos. E houve uma guerra. Peraí, uma guerra, um contra um, uma metade contra metade, e a guerra foi estendida. E o texto diz, e eles venceram pelo poder de Deus. Mas peraí, para onde foi essa metade que caiu? Para onde foi essa metade que foi derrubada pela cauda do dragão? Só que assim, vamos lá, vamos por partes. Vamos fracionar pra gente Sim, começar, sim, né? sim, Vamos sim, fracionar. Então assim, todos nós já existíamos na glória. Sim, Já todos existia. nós. Jó capítulo 38, a partir do versículo 7 já diz. E Jó 38, versículo 21, Deus afirma para Jó que Jó já era nascido. Então todos nós já éramos nascidos. E é isso. Você pode ler para mim, pastor? Jó Isso. 38? 38, 21. Jó 38, 21. Isso. Você tinha uma pergunta pontual acerca disso que você comentou comigo, que era uma dúvida. Após, né? Jó 38, 21. Olha o que vai dizer. Deus faz uma sequência de perguntas para Jó. E quando chega aqui, Deus vai afirmar. Vamos lá, vamos para o versículo 20. Para que as conduza aos seus limites e discirna as veredas para a sua casa. 21. Tu sabes, porque nesse tempo, ou seja, no tempo em que Deus construiu tudo, no tempo em que Deus fez tudo, olha o que ele vai dizer. Tu sabes, porque nesse tempo era nascido, e porque é grande o número dos teus dias. Aí você pega esse texto, porque está escrito, aqui está escrito. Aí você pega esse texto e você traz para Jeremias, capítulo 1, versículo 5, que diz assim, é Deus que está falando. Olha bem, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Deus está afirmando. Se você for procurar no original, no hebraico, se você for procurar até mesmo na concordância, ali no dicionário da Almeida, você vai ver o que significa a palavra conhecer. Conhecer tem várias maneiras de conhecer, mas Deus está afirmando o seguinte, eu te conheci. Eu te conheci antes que saísse da madre, te consagrei. Então é como se Deus estivesse frente a frente com Jeremias. Antes desse momento, ou seja, antes dessa existência, desse tempo que Jeremias começou a viver, que é o nosso tempo. Deus está dizendo, eu conheci você lá. Você já existia lá. Mas, veja, se nós não aceitamos, tem muita coisa profunda aqui, você vai ter que sair fora da casinha para você entender e não pensar como todo mundo pensa. Com Pensar certeza. como todo mundo pensa é fácil. Jesus teve várias batalhas com os homens que se diziam homens estudiosos, doutores da lei, e eu descobri dentro de um texto da figueira, ou daquele homem que arrendou a sua terra com plantações de uva, deixou com seus servos e mandou alguns servos buscar no dia do arrendamento, buscar o dinheiro da compensação. E quando eles chegaram lá, mataram os primeiros, mataram os segundos, depois o próprio rei mandou levar o próprio filho para ir lá, e quando o filho vai lá, o próprio rei diz, poxa, eu vou mandar o meu filho, pode ser que eles vendo o meu filho me respeite e cumpram o que tem que ser cumprido. E os homens pegam o filho e matam. Ele está falando da própria vida de Cristo. O próprio Jesus está falando de algo que aconteceu. Eu tenho que entender o seguinte, e é isso que nós temos que perceber. Apocalipse 13, 8 e
1 Pedro 1,4 diz: e o cordeiro, isso é muito sério o que eu vou dizer, e o cordeiro que foi morto antes da fundação do tempo, do mundo. O cordeiro sabemos que é Cristo. Agora me explica. Já tinha sido morto antes, né? Ele já foi morto antes. Aonde Cristo foi morto? Porque se isso não fosse realidade, e eu posso dizer que é um atemporal, se isso não tivesse sido realidade, e se lá no livro de 1 Coríntios 13 diz que o que nós vivemos aqui na terra são um reflexo do céu, teria que acontecer aqui na terra. Só tem um porém. Jesus tem 3.000 anos que passou pela terra. E Pedro e Apocalipse vai dizendo que Jesus morreu antes. Então em que tempo? Complexo, hein? Em que tempo que ele morreu? Quando que Cristo morreu? E Deus falou para mim quando que ele morreu. Ele morreu na batalha do céu. Ele morreu na batalha contra o dragão. E Deus ressuscitou ele. Agora, o mais chocante de tudo isso é que esse dragão, ele é Lúcifer. O mais chocante de tudo isso é que esse Lúcifer, ele é o filho mais velho de Deus. Por quê? Por que o senhor pode dizer? Por que eu posso dizer isso? Como que um querubim normal pode ter no seu peitoral 9 pedras? Isso é roupa sacerdotal. Ele é tido como a estrela da manhã, a estrela da alva. Ele tem sacerdote e reino. Por quê? Ele recebe de Deus esse título. Ele recebe de Deus esse mérito. Então veja, para 12 falta 3, ele tem 9. Por que ele não alcança as 12? Porque ele não tem mérito para isso, porque dentro do coração dele surge o mal. E ele é destituído. Observa que lá no livro de Romanos 8:34, se não me engano, diz: e todos foram destituídos da graça de Deus. E aí, uma vez que você foi tirado, foi arrancado, é como se você tivesse 2 filhos. O primeiro e o segundo, o maior e o menor. E de repente, o maior foi destituído do cargo dele de primogênito, assim como aconteceu com os 2 filhos de Isaac, Esaú e Jacó. Quem recebeu a primogênitude? Esaú. Mas quem ficou com ela para sempre? Jacó. Então o filho mais velho foi destituído. E o filho mais novo, o caçula, tornou-se herdeiro da salvação. Tornou-se herdeiro do céu. Olha que profundo. Olha que coisa tremenda. Então, isso nos faz compreender que Jesus ainda não tinha idade e nem tampouco Lúcifer tinha colocado no coração o desejo dele de tomar o céu. Então tudo vivia em harmonia. Por isso que lá no livro de Jó, capítulo 38:7 diz: e quando as estrelas do céu, os anjos dos céus jubilavam, adoravam a Deus. Que tempo foi esse? Um tempo antes da rebelião. Um tempo antes de Lúcifer colocar no coração dele o desejo de tomar o céu. É complexo, meu amigo. Quer fazer ainda? Eu quero Você entender. não vai perguntar pra mim eu depois quero que eu não vou te entender. responder. Claro que não. Mas eu quero entender algumas coisas aqui. Pode perguntar. Do que o pastor está falando. Então, o nosso erro, o nosso pecado lá no céu foi não acreditar em Deus. Sim. E com uma forma de penitência, a gente desceu para cá. Sim. Porque Certo? eu vou te explicar. Pode terminar. Pode perguntar. Tá. Então, houve a batalha. Junto com a cauda, a gente acabou descendo para Isso terra. há Milhões de anos atrás. Certo? A gente desceu aqui em alma, espírito. Em espírito. Nós fomos Aonde escolhidos. a gente ficou? Nós fomos todo esse tempo. Nós fomos escolhidos para viver neste corpo de carne e sangue. Sim, mas a pergunta dele é assim. Não entendi. Não, eu entendi.
Veja, isso é muito sério. Existe um lugar chamado Guf. E são as estrelas aonde as almas estão, todas elas. Sendo que nós vamos ter que preparar outro estudo. Maravilha! Por quê? Top. Porque, veja, já teve algum momento que você discutiu com seu irmão e você chegou a dizer para ele assim, pô, cara, você parece até que não é, você até parece que não é filho do meu pai nem filho da minha mãe? Não arrebento ele se ele falar isso. Nós dois não. Graças a Deus. Mas Não, a maioria mas das eu famílias... compreendo. Tem pessoas que dizem, pô, parece que você... Mas não é. Parece que você não é meu irmão. Parece que você não é filho do meu pai. Por quê? Porque realmente não é. Porque nós viemos de famílias diferentes. E isso, que Deus isso escolheu. explica personalidades diferentes Sim, sim, de pessoas, obviamente, nascidas do mesmo pai e mesma mãe? sim. É como se Deus dissesse, eu vou pegar você e vou colocar você para morar nessa família, nessa tribo. Ele pega você de uma tribo e põe você para morar na outra tribo. Mas você nasceu naquela tribo, só que você não é dela, você é de outra. Tanto que Deus fala assim para todos que morrem em Abraão, que morrem antes, ó, e vou reunir vocês aos vossos... Antepassados. Porque cada um tem que voltar para sua tribo. Que tribo? A tribo de Azer, a tribo de Dan, a tribo de Zebulon, a tribo de Naphtali, a tribo de Judá, a tribo de Levi. Então, quando você morre, você volta para sua tribo e espera o tempo do julgamento. E isso tudo tem a ver com estrela, isso tudo tem a ver com signo, isso tudo tem a ver com... Rapaz, é muito profundo. Mas assim, tem almas, então, que estão Então, lá deixa eu Sim. ainda hoje. Por que esperando. Por quê? Por que Jesus ainda não voltou? Porque se precisa descer a última alma, enquanto tiver uma alma. E é que tá. Deus dividiu isso em espaço-tempo, em meses, em horas. Veja, se você contar as casas de pessoas que nasceram de Gênesis até o tempo de agora, quantas mil pessoas nós temos nessa terra hoje? Vamos para 8 milhões, ou 8 bilhões de seres. Então, como trazer 8 bilhões, ou mais de 8 bilhões, em cima de uma terra que não cabe tudo isso? Então, Deus teve que dividir nos tempos. Cada tempo, ele trouxe uma geração de família. De cada casa, ele trouxe. Isso é muito fantástico. É uma loucura, mas é real. Então ele trouxe. Vamos dizer, que mês que você nasceu? Quantas pessoas que nasceram? Qual é o mês que você nasceu? Em janeiro. Então, quantas pessoas nasceram em janeiro, na época? Quantas pessoas que saíram desta casa, que vamos dizer, vamos lá, qual é o teu signo? Eu não tenho signo. Isso não existe, pensa fora. Tá, perante Capricórnio. Capricórnio. Isso. É de janeiro? Então, quantas pessoas que veio dentro desse signo? E aí você tem que comparar esse signo com os filhos de Israel. Mas por que muita gente demoniza o signo? Porque não consegue compreender isso. É aquilo que eu falei uma vez. Tudo que é mito tem um fundo de realidade. Tudo que é mito tem um fundo de verdade. Porque as pessoas podem chegar aqui e falar um monte daqui do necessário lá fora para outros e contar coisas que ele viu e contar coisas que ele não viu. A pessoa lá fora vai dizer, poxa, é verdade. E é mito. Ó, vou te falar uma coisa. Por que eu falo isso? Porque assim, eu cresci ouvindo falar, então você é um crente que acredita em signo. Só que signo bate com muita coisa. Bate com os zodíacos. Bate com muita coisa. E tudo isso é existe em inegável. estrelas. Tudo está em estrelas. Isso é inegável. Agora, nós não estamos nasceu falando... do nada. Nós não estamos falando de horóscopo. Eu não creio nisso. Nós estamos falando das casas. Das casas celestiais. Por exemplo, nós temos 4 casas reais. A casa de Touro, que é Aldebaran. Quem rege a casa de Touro? Miguel. Nós temos a casa de Áries, que é a casa real. Quem comanda a casa de Áries? O arcanjo, e eu vou falar o nome, vão dizer que é mentira, Rafael. Quem comanda a casa de Leão é justamente o arcanjo Gabriel. E tem o outro que comanda a outra casa real, que é a casa de Escorpião.
Então veja, são 4 casas reais no meio de 12 casas. E se você pegar os alinhamentos das pirâmides, estão justamente com essas casas. Nossa, mano. Cara, é loucura o que Deus tem me mostrado, mas é real. Pelo menos para mim. Sim. Então veja. Vamos lá então. Vamos compreender. Você acha que um simples fruto poderia tirar um homem de dentro do Éden? Que fruto é esse? Você acredita que era como o pessoal pinta, é uma maçã? Nunca foi uma maçã? E o que era esse fruto? Conhecimento. Não é um fruto daqui, um fruto. Vamos lá. O que diz ali no livro de Ele fala do Gálatas? conhecimento entre o Não, bem e não o vou mal, entrar. né? Vou te mostrar. Peraí que eu vou te mostrar. Se fosse uma coisa ruim, ia ser uma melancia. Sim. Deus me livre. Deixa eu te- Ou um figo. Não, figo é uma maravilha. Deixa eu mostrar uma coisa para você. Por favor, pastor. Paulo não vai falar sobre o fruto do Espírito? Mas quando as pessoas lêem na igreja, diz frutos. Mas ele não é frutos, é o fruto. É um que tem tantos outros com ele. A árvore da vida e a árvore do fruto. A árvore da vida, a árvore do fruto, do conhecimento. Meu amigo, o seu corpo, o meu corpo é uma árvore. Começando pela cabeça, Kéter, coroa. Teu ombro direito começa com sabedoria. Teu ombro esquerdo começa com conhecimento. Descendo para os teus partes direitas e partes esquerda, você tem sabedoria, conhecimento, entendimento, justiça, juízo. Tudo está nesse corpo, porque é uma árvore. Veja, o fruto do conhecimento do bem e do mal, todos nós teríamos que comer dele. Mas você comer de um conhecimento que você não tem condição nenhuma de entendimento, como fica? Imagina uma moça, uma menina com 12 anos de idade engravidando e se tornando mãe. Ela tem conhecimento, ela tem entendimento, ela tem sabedoria para ser mãe? Qual seria a idade então melhor para que ela pudesse ter filho? Aos seus 30? A minha vai ser uns 62. Maravilha. Jesus já voltou até lá. Sai fora, rapaziada. Não, preste bem atenção. Sai pra lá. Preste bem atenção. É uma loucura, mas é a realidade. Então imagina, o que Lúcifer então fez? O que Lúcifer fez então no céu? Ele começou a distribuir esse fruto para qualquer um. Peraí, por que há viciados na terra? O viciado não começa com uma experiência de brincadeira ou de um baile, de uma festinha. Mas ele sempre foi viciado? Não. Mas ele se tornou viciado. E quando ele passou a ser viciado, o que ele passou a fazer? Ele passa a roubar. Então o que Lúcifer fez? Ele entendeu. E aí você pergunta para mim, por que Lúcifer fez isso? Preste bem atenção. Por que Adão não viu Lúcifer no paraíso? Por que só Eva viu Lúcifer no paraíso? São coisas que você tem que questionar, você tem que perguntar. Se Adão, ele foi o cara que foi colocado para conduzir, para cuidar, para trabalhar no jardim, como que você não vai conhecer o jardim? Como que você não vai ver algo diferente dentro do trabalho que você está? Porque ainda que você trabalhe em um lugar com 3 pessoas, cada um em determinados horários, você sabe o que você deixou. E quando você chegar, você quer o que você deixou no lugar onde você deixou. Então como que Adão não vai saber quem está ali dentro? É porque Deus deu uma ordem para ele. Naquele lugar onde está esse fruto, você não vai, não olha, não toca, não come, não pega. Porque no dia que você pegar e comer, tu morre. Então ele poderia rodar todo o jardim, menos ali. Pastor, porque ele não precisava ter curiosidade. Mas isso leva ao entendimento que ele não tinha maturidade
para aquele momento... Não tinha. O fruto era proibido por conta da idade, digamos, Sim. da falta de maturidade. Da falta de maturidade dele. Mas ele comeria. Tanto que ele come do fruto que está na árvore da árvore da vida. Deus quer que ele tenha vida, mas Deus quer que ele cresça descobrindo. Se descobrindo. Com o tempo. E Deus colocou a árvore do conhecimento, né? Para provar o homem na sua... Seria isso? Seria. Na sua obediência. Sim. No seu amor por Deus. Porque o maior problema nosso é que nós temos que mostrar para Deus, sem conhecer Deus, o nosso verdadeiro amor por Ele. Porque lá em cima nós falhamos. Todos os homens que descem para a terra já descem na falha, já descem no pecado, com esse pecado. Já no DNA. Por isso que Adão está no DNA. Por isso que Adão não conseguiu vencer. Porque veja, não foi Adão que pecou ali. Quem pecou foi a mulher. Mas como a ordem estava em cima de Adão, ele conhecia aquela árvore. Você vê como que é louco isso? Eu acho que eu já disse isso só que pregando. Você percebe, você que é pai, que é mãe, você Sim. percebe que uma criança, ninguém ensina ela transferência de responsabilidade. Mas ela já nasce com isso. Tipo, quebrou um copo. Quem quebrou esse copo, Nenê? Foi o ursinho. Foi o... No DNA já tá esse lance. É uma coisa que tá impregnado. Que testifica o que você está dizendo. Mas eu preciso, antes da gente mudar o tópico, voltar lá em Goofy. Sim. Onde que tá isso? Da onde que sai isso? Tipo, Estrelas. Não, sim, mas onde... São as estrelas. Mas onde que está escrito isso? Da onde que a gente entende? Onde Ou que é a gente outro, vai pesquisar isso? outro céu? É outro céu. Mas dentro do hebraico você entende. Entendi. Isso é profundo, mano. Demais. Isso é profundo. Os amados que gostam de assistir filmes precisam entender uma coisa. Você precisa entender que está tudo relacionado a filmes e você vai compreender. Matrix. Pega o renascimento de Neo. Ele está vestido dentro da Matrix com uma roupa. Quando ele chega para renascer dentro daquela cápsula, que é uma cápsula, que aquilo ali nada mais é do que o líquido amniótico e nada mais é do que um ventre. Ele está ali dentro. Só que para pensar, ele não nasce como uma criança pequena. Ele já nasce adulto. É uma forma de Adão. É uma forma de Adão. E aí existe uma parte ali no texto que começa a câmera a filmar ele e depois sai e começa a mostrar todo o ambiente onde ele se encontra e aparecem milhares de cápsulas. E dentro das cápsulas estão outros seres que ainda precisam ser acordados, ou seja, precisa nascer de novo. Mas é que tá. Escolha. Você é que escolhe se você quer viver o novo ou se você quer continuar vivendo a vida que você está vivendo. Agora, como que eu posso despertar deste líquido? Como que eu posso despertar desse esquecimento? Eu só tenho uma maneira de despertar desse. É quando eu trabalho com a fé. Porque a fé é a certeza. A fé foi a arma que Deus nos deu para nos tirar. Veja, Jesus sai da madre. E a Bíblia diz, o menino cresceu no conhecimento, o menino cresceu em força. Aí, Jesus vai passar de novo pelo líquido. Pelo processo. Que é o batismo nas águas. Para que Jesus vai entrar na água de novo? Mas quando Jesus entra nas águas, destrava a memória de Cristo. Porque até então, enquanto ele não entra nas águas do batismo, ele é um Cristo. Sem conhecimento de quem ele é. Porque ele é 100% Deus, mas ele também é 100% homem. Ele passa pela mesma experiência nossa para nos trazer a certeza de quem nós somos. Porque Cristo viu aquilo que ninguém viu. O teu potencial, quem é você verdadeiramente. E quando ele olhou para mim e para você, ele entendeu que nós somos necessários. Eu cheguei a bater aqui no microfone. Essa aí foi forte, hein, René? Caramba. Se vocês não fossem necessários, eu não estava aqui. Sim.
Se vocês viessem para ser os mesmos que todo mundo é, não precisava de mais um. Pastor, mas João Batista já sabia quem era Cristo. Sabia porque Deus revelou para ele. Ele mesmo diz: eu não sabia que era você, mas aquele que me enviou falou, e me daria um sinal que a pomba que descesse em cima da cabeça dessa pessoa seria o Cristo. Bingo. E isso tudo nos leva a entender que a gente é anjo. Que é o primeiro estágio do homem. Hein? Mas se eu lá no céu, porque, gente, preste atenção. Por favor, vocês que vão me assistir. Eu não sou nenhum sabichão. Eu quero mostrar pra você aquilo que ele tem me revelado. Agora, cabe a você entender ou não. Jesus disse: eu sei de onde eu vim. Eu sei quem eu sou. Me prova que o pecado é bom. Porque quando você tem certeza daquilo que você é, pode vir qualquer prato pra você, você não vai cair. É quando você não sabe quem você é que você começa a vacilar. Quando você não conhece o teu propósito aqui na terra que você começa a vacilar. É quando você não tem certeza de quem você é e de que para que você nasceu para poder acordar os outros que estão dormindo. Por isso que Jesus disse: olha, o nosso irmão Lázaro não está morto, dorme. Então Jesus disse: vamos lá acordar Lázaro. Mas todo mundo, na sua mentalidade, como qualquer um, diz: ele está morto. Mas Jesus disse: ele não está morto, ele dorme. Então todo mundo está dormindo nesse líquido amniótico, na terra do esquecimento. Nós vivemos numa terra onde nós não temos lembrança. O próprio Abraão, quando ele morre, antes dele morrer, ele diz: sou peregrino numa terra, eu vivo numa terra de peregrino, eu sou peregrino. Ele sabia que essa terra não era dele, ele era peregrino. Nós vivemos aqui por uma peregrinação, ou seja, um teste. Provar para Deus o nosso verdadeiro amor para ele, porque nós dissemos para Deus. E eu que quero dizer, estude a história, vai ler a história de Davi e Absalão. É Deus e nós. E isso que o senhor acabou de falar está revelado em Efésios 5:14? É isso aí, você lê para nós? Pois é por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e eu vos esclarecerei. E Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. Aí, desperta tu que dorme. Ó, lá no YouTube, sim, nos primeiros episódios do pastor que esteve aqui, ele explanou um pouquinho desse assunto. É lógico, teve muita gente que sentou o rei. Sim. Mas eu assinalei no mínimo uns 5 comentários de pessoas diferentes. Até teve uma moça que escreveu assim, ó. Infelizmente agora eu não tenho pra ler aqui, mas eu me lembro muito bem o sentido do que ela escreveu. Ela disse assim: por muitos anos da minha vida, eu choro de saudade do céu. Aí, como tu pode chorar? E os pastores me criticam, falam que eu tô louca, que tal, mas eu choro de saudade do céu. Como que você pode chorar Que de saudade de uma coisa loucura que isso. você nunca esteve? Que loucura isso. Como que você pode chorar por uma coisa que você nunca teve? Como tu pode ter saudade? E é interessante que a palavra saudade no inglês não existe. Não tem saudade. É difícil sair desse assunto, hein? É difícil. Cara, complicado. Já Felipe tá aqui. passando aqui já. Eu fico pensando Complicado que sair desse os assunto. nossos internautas, né, possa estar de boca aberta. E nós também. E nós também. Nós também. É, gente, com Essa é certeza. uma surpresa tanto para você quanto para nós. Então, assim, porque pode até você talvez não acreditar, mas tudo isso que acontece aqui, né, pastor, nada é ensaiado. Não. Então tá sendo revelado, se você tá sendo surpreendido, estamos juntos. Eu tenho passado isso pra minha igreja. Por isso que eu tô dizendo, eu não vou pregar mais em igreja de ninguém por enquanto. E tem que estar com a mente aberta. Não adianta. Olha que coisa tremenda aqui, ó. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7 diz assim: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Andamos por fé. Se eu for viver pelo que eu vejo, eu não vou viver. Porque eu não sou daqui. Ó, eu vou levantar me corrija se eu estiver errado.
posso ser muito criticado pelo que eu vou falar. Sim. Mas assim, já que nós estamos estourando tudo aí, né? Vamos pra cima. Vamos bombar tudo. Quer um Assim, ó, café, pastor? Quero. O pastor acredita que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus revelada? Com certeza. Então, a Bíblia é uma palavra revelada de Deus. Sim, é o próprio Deus, é o próprio Jesus. Isso. Então, assim, existem uma galera que fala, não tá escrito ali, então... Só que daí me explica o Jeremias 33:3, que ele diz assim, clama a mim e eu vou te responder coisas grandes e firmes Que não que sabe. você não sabe, que não foi revelado. Porque se tá revelado na Bíblia, você sabe. Porque eu quero acreditar que se você é um cristão, você lê. Mas se ele vai anunciar coisas que a gente não sabe, então como que eu posso afirmar que é heresia? Ou O que seja, tá sendo tem revelado. muitas coisas... Mas, cara, lógico. Muitas. Por que então eu tenho que acreditar em Gênesis? Porque Gênesis é contado por um homem que foi levado ao céu e que lá Deus mostrou coisas tremendas, que foi o Gênesis. Deu para ele 50 capítulos com nomes, terra, cidade, tudo. Como que eu posso acreditar nisso então? Pastor, ó, chegou uma pergunta aqui e eu preciso ler para o Sim. senhor. A pergunta é o seguinte: qual foi a nossa posição nessa guerra, a guerra do céu que o senhor comentou, né? E por que nós caímos? Porque nós fomos neutros. Porque nós não escolhemos um lado. E toda vez que você está colocado para resolver alguma coisa e você não escolhe um lado, você é neutro. Então veja, aí é que está o porém. Você acha que Lúcifer era um ser qualquer? Ele era um ser de estima. Ele era um ser de privilégio. Poxa, veja, ele andava com Deus ali. Ele estava perto da glória de Deus. Nenhum anjo, outro anjo qualquer poderia estar no status que ele estava, se não fosse alguém poderoso. Se não fosse alguém de uma escala maior dentro das outras escalas. Preste bem atenção. O texto diz em Gênesis que Deus Pai, ele criou todas as coisas. E a Bíblia diz que Jesus estava ali, como todos estavam no meio da criação de Deus. Todos. Agora veja, você tem sua filha. Só que sua filha é pequena, ela não tem direito de opinar em nada porque ela é pequena, mas ela estava lá. Isso pode chegar para você assim, ó, quando meu pai construiu tal coisa, eu estava lá. E ela pode dar detalhes, mas ela não tem autoridade de falar muita coisa porque ela não tem maturidade para isso. Então você imagina, todo o tempo de história que Jesus passou desde o começo até chegar o tempo em que ele tinha que entregar a sua vida, Jesus foi adquirindo o quê? Maturidade, crescimento, foi crescendo. Ele não cresceu só aqui na terra, mas ele estava crescendo lá em cima no céu. Então se eu tenho um irmão mais velho, dentro de uma cabeça de uma pirâmide, é o pai e a mãe, depois o filho mais velho, é a pirâmide. Se você tem um segundo irmão, então ele vem para cá. Mas o que vai acontecer? Isso nunca vai sair do cabeça. Até que alguém da pirâmide cai. Pro pequeno assumir o lugar do grande, alguém tem que morrer. Ou alguém tem que ser banido. Ó, por exemplo, pra você ver como que Deus tem um problema biblicamente com neutralidade, com gente Sim. que fica neutro. A Bíblia mesma diz que entre você ser frio Eu falei isso e hoje. quente, meu filho, escolhe, porque o morno ele vai vomitar. vomitar. Ele tem nojo do cara. Ou você é frio ou você é quente. Sim. Tem que escolher um lado, né? Tem que escolher um lado. Tá aí. Então veja, é como eu disse, é uma pegadinha. Se nós soubéssemos, vamos ver, se Deus abrisse a mente de todo mundo agora, para que eles pudessem ter o arrependimento e reconhecer que eles eram, será que alguém ia para o inferno? A Bíblia diz que Deus conhece quem é seu. Deus sabe, e eu disse aqui, não sei se eu falei aqui, mas eu falei o seguinte, o joio... Disse. Você disse isso. Não falei? Aham. É o que a gente vive hoje. O joio não pode se tornar trigo, mas o trigo pode se tornar joio. Então, mediante as lutas que você tem, os processos que você passa, é para revelar o verdadeiro eu que está dentro de você. Só que Deus sabe quem é você. Você pode se passar por bonzinho, por um homem de Deus tremendo, cheio da unção de Deus. Mas Deus sabe se você é cheio da unção ou não. Porque é no escondido. Então tudo está escondido. Por isso que a Bíblia diz que aonde a luz chega, revela o que está no escuro. Então as decisões que você vai tomar com relação ao que você faz é que vai declarar quem você verdadeiramente é. Ou luz ou treva. Pastor Evandro, as perguntas estão chegando e a gente vai soltando aí Sim. pro senhor, tá? Tem mais uma pergunta aqui. Quem está governando o céu hoje, é claro, diante dessa... no mesmo tempo dessa batalha?
Quem está governando o céu é Jesus. Deus está em stand-by. Deus está em descanso. Tá, e agora uma pergunta minha. Diante dessa pergunta, da sua resposta, e quando Jesus estava aqui na Terra? Quem governava? Isso é muito sério. Ele mesmo. E onde eu encontro isso? Na conversa dele com Nicodemos. Porque ninguém desceu do céu, a não ser aquele que subiu. Isso aí eu Ele sabia. nunca saiu de lá. Ele estava O aqui, trono ele não estava lá. O trono não fica vazio. Sendo que lá no livro de 1 Coríntios capítulo 30, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 34 diz que ele entregará todo o reino de volta a Deus. Por quê? Porque Deus está no 6º dia do descanso. Mas quando completar o 7º dia, ele vai assumir tudo de volta. É aí que o filho chora, a mãe não vê. A gente tem que mudar. Tem que mudar, senão não vai dar tempo. Eu quero que você fale sobre a veste de Adão. O que é a veste de Adão? Meu Bora Deus lá. do céu, Bora isso é lá. profundo. Caraca, hein, cara. A veste de Adão, vamos lá. A veste. Já passou 1 hora, tá? Para. Ó, você que quer que o pastor fique falando aqui, oferte, meu Se filho. Nós temos que tivesse entrar ao vivo, ó. Se tivesse ao vivo, nós ia até amanhã aqui. Tem que cortar o assunto, galera. Fazer o quê? Isso é muito tremendo. Muito tremendo. O que é a veste de Adão? A própria roupa que Deus criou para ele. Só que essa roupa, ela é passada de geração para geração. A veste de Adão é algo tão profundo e tão poderoso da parte de Deus, assim como o cajado que Adão saiu de dentro do paraíso. Porque Adão sai com um galho, sai com um pedaço de uma árvore. E tanto a veste como a árvore, como aquela árvore, ela tem um simbolismo muito grande aqui fora. As pessoas acham que Deus matou um cabrito, um carneiro para dar roupa para o homem. Deus não matou bicho nenhum para vestir o homem. Deus criou veste, mas não matou ninguém. Está escrito. A Bíblia diz que Deus criou pele. O homem era um ser de luz que perdeu a sua glória. O que aparece por debaixo da pele? O que tem debaixo da pele? São os nervos. Imagina um homem só com os nervos de fora. Seria a coisa mais horrenda. Então o que Deus fez? Esticou pele. Não matou animal. Criou veste para o homem. O homem se vestiu de quê? De uma planta, de uma folha. Deus criou pele, veste. Essa veste dele foi para quem? Quem foi a segunda pessoa que vestiu a veste dele? De Adão. O próprio filho. Sete. E de Sete vai passando. Sabe onde essa roupa vai parar? E se eu falar aqui, vocês piram. Essa roupa vai parar em Elias. E de Elias vai parar em João Batista. E se eu disser para você que João Batista e Elias é a mesma pessoa? Aí buga a internet, caiu a internet do mundo. Vixe. Como é que é? Elias É João Batista. e João são a mesma pessoa. São viajantes, Atemporais, viajantes são do viajantes tempo. do tempo. Meu pai. Porque a história de Elias com Jezabel, Elias não tem início. Ninguém sabe. Ele vem de uma cidade chamada Tisbe. E ali é perto do Rio Jordão. Então eu posso entender que o Rio Jordão é um portal dimensional. Então vamos ver o temporal. Então aqui, como João Batista, ele tem pai, ele tem mãe, ele é criado. Como Elias, não. Mas veja, quem que João Batista luta e perde a cabeça? Não é com a Herodisa? Eu acho que a Herodina, que é a filha, que é a enteada de Herode, que é a filha da mulher de Herode. Essa mulher tem uma figura de Jezabel. Porque ela se levanta contra todos os profetas.
Então o que Deus faz? Lá com Elias, Elias morre? Não, Elias entra num portal. Que portal? O redemoinho. Isso é verdade, ele não morreu. Ele desapareceu num redemoinho. Agora pega as vestimentas de Elias e compara com as vestimentas de João Batista, o que come Elias e o que come João Batista. E aí Jesus disse assim, vocês se enganaram, porque Elias já veio. E vocês não perceberam. Isso é verdade. Sim. Aí Tá você, no texto. Aí você tá assistindo e falando, não, isso aí não existe. Tá não no tem texto. como viajar no tempo, ser atemporal. É porque são homens especiais, foram homens que vieram com algo mais do que o nosso. Especiais, são homens que vieram para justamente combater e nos levar a combater essas forças malignas. Tá vendo aí? Fala pra mim, René. Cara, isso que ele acabou de falar, eu tava aqui pensando, né? Eu acredito que os grandes escritores, se assim pode se dizer, né? Os cineastas, né? São pessoas, cara, são os caras que viajam na Bíblia, mano, porque não tem Eles de onde tiram da vão Bíblia, tem que tirar da Bíblia. essas Eles paradas. pensam fora da não, caixa. Sim. pensa muito fora da casinha. A Bíblia não diz que, olha que é tão real isso é tão real, que no Monte da Transfiguração, quem apresenta para Jesus? Quem se apresenta para Jesus? Que badalassúria. Contra fatos não Não tem jeito, há. cara. Não tem. Só que como que a gente explica isso pra escrito, por exemplo, nosso que escreve lá? Tem tanta coisa profunda. Aí o cara pega e escreve lá, a igreja é dele. Quando ele fica falando a igreja, você é um burro. Não tem como explicar Tem pra como? você. Porque é pela Desculpa, fé. mas não dá. Vai assistir outro podcast. É Não pela dá. fé. Porque ele anda pelo tempo. Jesus é Melquisedeque, Jesus é o viajante do tempo. Jesus teve que aprender com o tempo. Cara, pera aqui. O texto de Salmo 24 diz: levantai, ó portas, as vossas entradas e entrar o Rei da Glória. Pô, tem gente lá dentro perguntando: quem é o Rei da Glória? E alguém tem que gritar: o Deus forte, poderoso, que venceu a batalha. E quem é o Rei da Glória? Ele está falando de Deus, ele está falando de Jesus. Mas quem está lá dentro não sabe, quem está no reino não sabe que Jesus desceu. Porque quem é o cabeça não precisa falar para ninguém. Jesus disse: o escravo não fica por muito tempo em casa, mas o filho fica. Só que, assim, ó, vamos fazer uma observação agora séria, né? Não, tudo aqui é sério. Não, como eu falei ali do inscrito, isso é verdade o que eu falei. Tem gente que comentou lá nos vídeos do pastor, cara, tanta coisa profunda sendo revelada e o cara se preocupando com as vezes que ele fala sobre a minha igreja. Tipo, não dá pra debater com essas pessoas. Mas, assim, eu sempre falo isso quando vem uma pessoa com revelação profunda aqui. Cara, olha pra mim, você que tá assistindo. Você acredita num livro que diz que um cara com um pedaço de pau abriu o mar. Você acredita num livro que diz que um homem caminha sobre as águas. Que um machado flutua. Você acredita em coisas absurdas. Aí quando vem uma outra coisa absurda... Não, peraí, não, isso aí é loucura. Então me explica pra mim o que é normal na Bíblia, pastor? Nada. Nada é normal. A Bíblia é portais que te leva você ao teu conhecimento de quem você é. É isso. É isso. Trazendo para você de volta a sua verdadeira natureza. Porque se Jesus disse que é o que vencer, te darei de comer do maná escondido. Então o maná continua lá, só que está escondido. Escondido dos nossos olhos. Por quê? Porque ele não está mais nesse tempo. Ele não está mais nesse ion, ele não está mais nesse mundo. Ele está, mas ele existe, está lá. E por que essa vara se tornou a maior arma de Moisés? O que seria isso? Porque essa vara se tornou a vara de batalha. Porque aquela vara, como que ela funciona? Ela funciona através de ordenância. Ela funciona através de vibração. Esse cajado? Esse cajado, veja, esse cajado, ele vai parar na casa de Jetro. E de onde Jetro trouxe esse cajado? Jetro planta esse cajado. E Moisés tira. Por isso que Deus começa a dar informação para Moisés usar o cajado. Porque o cajado trabalha com vibrações. Caramba, mas de onde que veio esse? Esse cajado era o cajado que estava na mão de Adão. Saiu diretamente do lugar certo.
Porque Adão tinha que tirar alguma coisa para ele de lembrança do Éden. Você não viaja? Quem viaja para outros países e não quer trazer uma lembrança? Sim. Tudo tem a ver. Você vai dormir hoje? Você vai conseguir? Isso me leva a entender uma coisa, assim. O ser humano, ele só consegue utilizar na sua, acho que 10% da capacidade do cérebro. Olha lá, hein? Vamos colocar assim, então. E, cara, para acreditar nessas coisas, a gente tem que se esforçar um pouquinho. É como o pastor William acabou de falar. A gente acredita tantas coisas que realmente aconteceram e é verdade. E palavras reveladas como essa, a gente tem que abrir a nossa mente e deixar que pelo menos o percentual um pouquinho maior aí seja utilizado para que as coisas de Deus entrem na nossa... Consegui responder a sua pergunta? Opa! Então, veja. Por que Deus ia ter todo esse amor por nós? Se não fosse necessário. Olha, se não fosse valioso. Se nós não fôssemos pessoas valiosas para Ele. Nos livros e na história, bastante gente que gosta de ler e tal, existiu um mago que em vários filmes, em vários livros foi falado sobre Merlin como o mago dos magos. Sim. Ele era o cara que dominava essa área da magia. Sim. E o que tá anotado aqui, o que Merlin teria a ver com Moisés, por exemplo? Poxa, tem algo relacionado? Com certeza. Eu posso dizer isso. Moisés foi um dos maiores magos, que venceu mais 3 magos do Egito. Olha a roupa dele. Olha a roupa do Merlin. É a mesma roupa de Moisés. Cara, eles estão trazendo uma coisa que passa desapercebido dos nossos olhos. Eles não estão falando de coisa sem fundamento. Então veja, Moisés foi um dos maiores magos porque a gente não tem outra palavra para dizer. É mago. Aquele que faz mágica. Magia. Mas essa magia é uma magia de Deus. É um poder de Deus que nós chamamos de magia. Mas é o poder de Deus. E Merlin usava uma varinha. Uma vara. Uma vara. Tanto que você vê os Transformers. O penúltimo Transformer. Que a arma dos Transformers ali não é uma espada. Eu não vi o filme. Mas é uma vara. Olha aí. Isso, pastor William, dá a entender que, assim, muita gente demoniza algumas palavras, entendeu? Por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. A gente já falou isso em outro episódio, por exemplo, como você vai falar, fulano é ignorante, né? As pessoas levam pro lado... como se fosse burrice. Como fosse uma não na ignorância. Porque a palavra ignorante, ela vem da falta de conhecimento, né? E não tá ligado à personalidade da pessoa. Sim. E as pessoas levam pro lado pejorativo, né? E não pro lado certo. É porque é muito mais fácil você crer em outro do que você crer na palavra. Você não consegue... E é isso que está acontecendo com a igreja. Por isso que a Bíblia diz que os filhos do maligno são mais prudentes. São mais prudentes, porque eles acreditam. Porque quanto mais você acreditar, mais revelação você vai ter. E as revelações é para agora, para esse tempo. Não é para outro tempo, é para esse. Então chegou a hora da igreja se levantar do que ela está caída para tomar de volta aquilo que é dela. Veja, vamos lá. A gente sabe que quando há uma guerra, quem quer casar não pode casar. O cara que está entrando, o país que está entrando em guerra, o cara que casa novinho, ele não vai para a guerra. Poxa, eu pergunto para você, se a igreja é noiva de Cristo e tudo aqui na terra é reflexo do céu, então Jesus tinha uma esposa preparada para ele. Todos nós não temos uma esposa? Quase todos. Isso aí a galera vai pirar, tá? Ele tinha uma esposa preparada? Tinha. E ele vem buscar uma na terra para quê? E você se considera esposa de Cristo? Então olha o texto, olha a palavra. O que ele quer dizer para nós? Mas como é que ele vai casar com a esposa dele no céu se todas as esposas que está se dizendo aqui na terra são filhos do mesmo pai?
Não é uma conjectura Sim, mas... no sentido de cuidado, de como o esposo deve cuidar da esposa, nesse... Mas veja, é o que todo mundo crê, que nós somos a noiva. E eu vou dizer que eu me sinto como noiva. Você se sente como noiva? Eu não. Pô. Então é aqui, ó. É o que você tem que entender o que ele quer dizer. Porque se você tem que lutar pela tua esposa e não deixar com que o teu inimigo... Porque a tua esposa faz parte da tua coroa. Se o inimigo conseguir entrar na tua casa e tomar a tua esposa, tomou o teu reino. Por que quando um leão ele consegue vencer o leão alfa, ele mata ou põe para fugir, ele mata todos os outros filhotes para não ter continuidade, para que ele possa ter uma cria nova dele. Então, se o inimigo conseguir tocar naquilo que é mais importante da tua vida, que não é os filhos, mas é a tua esposa, ele tem 50% do teu poder e ele vence você, porque os 50 dele com 50 do teu. E o que destrói o homem é a perda da mulher. Então Jesus veio buscar a noiva. Mas quem é essa noiva? Alguém que vai viver por ele para sempre. Então ele mostrou todo o papel dele de ser quem ele é para buscar aquilo que deveria ser, porque ele sabe o valor que essa noiva tem. E ele deu como noiva. Mas somos filhos. Ele não diz que nós somos filhos. Então como somos noiva? Pastor, esse é um assunto polêmico, como o pastor William falou, né? Mas isso não coloca em xeque, por exemplo, falando isso, a santidade de Jesus? Com qual sentido? No sentido dele vir buscar noiva, quer dizer, ele tem uma noiva preparada? Não, ele não tem mais. Uma vez que ele está em campo de batalha, não tem como casar. Essa noiva... Lembra da primeira mulher de Davi? Ou qual foi a primeira mulher de Davi? Não foi a filha do rei? Sim. Do Saul? Uhum. Davi ficou com ela? Davi teve filhos com ela? Davi não abandonou ela? Só que olha que louco, tipo, dentro da sua pergunta, né? Por exemplo, você ter relação com a sua esposa te faz menos santo? Não. Não. Porque até o sexo, o amor entre... Isso não é um pecado. Com certeza. Então por que a gente veria Jesus como... Entende? Dentro dessa pergunta assim, por que seria pecado? Não estamos falando que Jesus tem uma namorada, não é isso, tá? O irmão que comentou aí da minha igreja, não é isso, tá? Se Jesus voltasse... Se Jesus... Vamos supor. Jesus não morreu na guerra? Olha só que tremendo. Jesus não morreu na guerra? Tá. Não seria um peso maior se você fosse casado e você fosse pra guerra e morresse? Qual era o laço que você teria com essa pessoa mais? Nenhum. Morreu. Morreu. Ia deixar órfão, né? Ia ficar viúva. Cara, minha cabeça, ela tá assim, ó. Igual tá difícil. É um assunto muito, muito cabuloso, né, cara? Não, tem gente que não vai nem acreditar, vai falar um monte de besteira, mas por quê? Porque não quer pensar como se deve pensar. É complicado. As coisas, a revelação é aquilo... Mas também não deixa de... Se você sentir no teu coração que tem um fato de verdade. Isso, cara, a revelação... Na verdade, é aquilo que o pastor falou. A fé é o firme fundamento das coisas que não existe e você decide crer. Então, tipo, eu acredito que Deus tem revelação profunda para aquele que quer. E aí, quantas pessoas que têm essas revelações e não pode falar, porque justamente... Esse tempo atrás eu recebi mensagem de uma pessoa que ela falou para mim, pastor, tudo que o senhor ministrou, pastor, eu estou vivendo revelações da minha igreja, mas eu não posso falar porque meu pastor não acredita. E aí? Então, quantas pessoas que têm as revelações de Deus estão oprimidos porque não pode contar para ninguém? E nós estamos tendo coragem de falar aqui. Que vão receber paulada, que vão dizer alguma coisa. Mas eu vou parar de falar? Não, eu vou continuar falando porque foi o que ele colocou no meu coração, é destravado. Se era para estar na Bíblia, não seria revelação. Não. Né? Então, só é revelação porque algumas pessoas são escolhidas para aquilo, para viver aquilo e naquele tempo, enfim. Cara, isso sempre foi um problema dentro da minha cabeça, assim. Porque, tipo,
quem escreveu a Bíblia, os homens que foram usados para escrever, eles tiveram uma revelação, certo? Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Jesus disse que nós faríamos coisas maiores que ele. Ele entregava a revelação do céu. Então por que as revelações não vão continuar? Por Tem que não continuar. tem que continuar. Tem que continuar. É você ter um pouco de inteligência para entender. É que o problema do ser humano é o seguinte: não, você tem que me provar na Bíblia, porque se você não me provar na Bíblia, é heresia. Pô, mas eu tô te provando. Mas você não quer acreditar. Jesus disse: se vocês não crerem que eu vim do Pai, pelo menos creia no que eu faço igual. É uma coisa difícil. Como a gente falou sobre heresia esses dias, a gente gravou um episódio falando sobre heresia. E eu fui pesquisar o que é heresia. Sim. E heresia eu achava que era uma coisa assim, uma afronta contra a palavra de Deus. Isso que eu achava que era heresia. Mas, cara, o conceito de heresia é assim, ó. Nós somos um grupo de pessoas. Se você fala uma coisa e eu discordo e eu acredito em outro, eu sou um herege. É isso que é o conceito de heresia. Então, assim, todas as igrejas que existem não partiu de uma heresia? Porque, cara, existia uma religião. Não, eu não concordo com esse fato aqui, então eu vou montar essa igreja aqui. Então, é um herege. Herege. É tudo herege. E no passado, as cartas que eram escritas não eram escritas para Assembleia, para Presbiteriana, para Batista. Claro que não. Era para a igreja que estava em Laodiceia, em Filipos, em Roma. Rarará. Olha aqui que coisa interessante para responder aqui para vocês. Ó. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36 diz assim: se, pois, o Filho vos liberta, verdadeiramente serei livre. Os homens discutiram com Jesus, dizendo que só Deus tinha o poder de libertar e de perdoar. Verso 37. Bem sei que sois... Porque eles vão dizer para Jesus que são os descendentes de Abraão. Jesus está dizendo: bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurai matar-me. Contudo, procurais matar-me. Porque a minha palavra não está em vós. Preste bem atenção. Eu falo das coisas que vi junto do meu Pai. Vós, porém, fazeis o que viste em vosso pai. 39. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus, e assim não procedeu? Abraão, 41. Vós fazeis a obra do vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos. Chamaram Jesus de bastardo. Por quê? Por que eles chamam Jesus de bastardo? De filho ilegítimo. Por quê? Por que, queridos, que eles chamam Jesus de filho ilegítimo? Eles estão dizendo: nós não somos bastardos. Bastardo é filho de fora do casamento. Sabe o que estão dizendo? Que Maria pulou a cerca. Eu entendo que eles não acreditam, não estavam acreditando nas revelações e que foi o Espírito Santo. Mas eu tô dando uma outra palavra muito mais séria, uma revelação mais profunda. Porque essa foi a visão deles. Não é que não estão acreditando. Porque uma vez que você assinou lá o nome do teu filho, sendo ele seu filho ou não, de você ou não, você assinou, você é pai. Então, como eles podem falar que Jesus é bastardo? Eles estão indo muito mais fundo do que imaginavam. Eles estão desonrando Jesus. Não são suas filhas? Você não chama elas de filha? Ela não tem como pai? Você é pai. Pai não é o que gera. Pai é o que cuida, que cria, que leva até o final. E foi isso que José fez. Se José aceitou que o menino era do Espírito de Deus, quem sou eu para reclamar? Verdade. Mas o povo gosta de... Vamos continuar. Vós fazeis as obras do vosso pai e dizem-lhe eles: nós somos bastardos? Temos um pai que é Deus. Jesus replicou-lhe e disse: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me amava, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis? Qual é a razão de você não querer compreender o que eu estou dizendo aqui nesse podcast? Qual é a razão? Aí ele diz: é porque sois incapazes de ouvir a minha palavra.
Isso machuca, isso quebra paradigma, isso quebra protocolo. Isso quebra religiosidade, porque o homem vive na religião, religiosidade. E Cristo não veio pregar religião. Cristo veio pregar reino. Aí olha o que Jesus vai dizer, versículo 44, e aqui quebra tudo. Jesus diz: vós sois filho, vós sois do diabo. E que o vosso pai, e é o que o vosso pai quer satisfazer-lhes o desejo. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes? Quem dentre vós me convence do pecado? Jesus afirma, e aí é que está o porém, meu amigo. Jesus está falando para esses neutros: eu sei quem vocês são de verdade. Vocês nunca me adoraram, porque no coração de vocês, desde a pré-existência, vocês sempre foram do maligno. Pegou aí? Compreende agora? Porque se fosse meu, vinha para mim. E todos aqueles que rejeitam a palavra e a revelação de Deus, eles fogem, ele não é de Deus. Então Jesus está falando: como que vocês podem dizer que são filhos de Abraão? Eu sei que vocês são da descendência de Abraão. Sim, eu sei. Mas o coração de vocês não é dele. O que vocês são não é de verdade o que vocês estão dizendo. Porque se vocês fossem da descendência de Abraão, vocês me amariam como ele me amou. Então eu acredito que no meio dessa geração de neutro tem almas diabólicas, demoníacas, que estão escondidos nesse corpo de carne, fazendo seus males, mas dizendo que são de Deus e não são de Deus. Porque, veja, são os religiosos, né? Então por que sendo eles quem era, conheciam a palavra, não quiseram aceitar o ministério de Jesus? E Jesus está dizendo: vocês têm no coração o mesmo desejo do vosso pai, me matar, como me mataram da outra vez. É loucura, loucura, loucura. Faz sentido. E muito, cara, tô aqui viajando. Pastor, é por isso que o ladrão da cruz, ele reconheceu Jesus. Porque ele era. Ele estava pagando pelo preço que ele era. Ele teve que confessar na cruz quem ele realmente era, que ele amava Jesus. Mas eu reconheceu que eu acabei de ter esse entendimento, abriu a minha mente para isso, não foi a reconhecer ele aqui, porque eu ouvi ele lá, ouvi o William Graziani cantando, cortou o cabelo, não é você. Não, ele reconheceu lá do céu. Sim, a mente dele foi aberta naquele momento. Você tá louco. Ele lembrou. Lembrou. Ali na cruz ele lembrou. O cálice do esquecimento caiu ali. O cálice do esquecimento dele caiu ali. Como o cálice do esquecimento de Jesus caiu quando ele saiu das águas do batismo. Mano? Como que ele sabia? Se ele estava vivendo uma vida de pecado, se talvez ele estava... Sério, Jesus só ali... Meu Deus. Jesus quer abrir a mente de milhares de pessoas, querido. É real o que você tem visto, o que você está pensando, o que você achou que era mentira do diabo, que ninguém queria acreditar em você. Eu estou falando que Deus mudou a minha mente. Eu vou lutar por isso até o final e você precisa acreditar. Chegou a hora de você despertar. Desperta, ó tu que dorme, e o Senhor te esclarecerá. Porque seria muito fácil esse evangelho, não teria gosto de viver ele se fosse só isso. E aí, tá convencido? Eu preciso correr. Você vai correr mais uma pergunta, Renê? Porque eu preciso mudar. Cara, não. Vai lá. Tá, eu preciso mudar. Eu preciso virar a página aqui, meu filho, senão não vai dar tempo. Não vai. Ó o Pix aí, gente. Nós vamos ao vivo, nós vamos gravar 7 horas seguidas. Pastor, nós entendemos nas últimas vezes, e por eu te conhecer há tanto tempo, eu sei que Deus te usa de N maneiras, vai te usar daqui a pouco aqui até para falar com quem tá nos assistindo, ou com alguém do estúdio, enfim. E por te conhecer, eu sei que por muitas vezes Deus te deu visões, você viu fisicamente o mundo espiritual. Sim. Existe uma dúvida dos nossos inscritos, da galera, e muita gente pergunta, essa dúvida é muito recorrente. Você já teve alguma visão física de anjo? Já tive. E qual é a aparência de um anjo? Olha, a princípio, todas as visões que eu tive de anjos,
eu só via do pescoço para baixo. Via as vestes, mas Deus nunca me permitiu ver o rosto. Nunca. Eu tinha uma imagem de anjo mediante ao estudo da Bíblia. Mas eu passei por uma experiência muito louca. Eu me lembro que eu estava dirigindo um culto de libertação e do nada, eu comecei a sentir o meu coração acelerar. E quando o meu coração começou a acelerar, o meu corpo começou a gelar. A gelar. Ficou gelado. E eu comecei a perder as forças, William, Yuri, Renê. E comecei a suar frio. Sentei na minha cadeira. A igreja estava lotada. E eu comecei a ouvir as vozes das pessoas muito longe. Muito longe. Era como que eu estivesse morrendo. Eu não conseguia mais ver assim, ouvir. Minha esposa saiu correndo de onde ela estava, subiu o altar. Eu sentado na cadeira, eu comecei a cair. Os obreiros assumiram o culto. Eu no altar. Tiveram que terminar o culto praticamente. E quando eu caí olhando para o céu, para o teto da igreja. E naquele momento que eu olhei para o teto, eu vi quando desceu 2 leões brancos. Um pulou para o lado direito do altar e o outro pulou para o lado esquerdo. E eu só conseguia mexer a cabeça e não conseguia mais falar com eles. E quando eles pularam, um ficou do lado esquerdo, o outro ficou do lado direito. Eles deram 2 rugidos dentro da igreja, como se eles desceram, como assim, para guardar o corpo. Eu volto com o meu olhar para cima do teto, e aí, pela primeira vez, eu olhei e vi quando um rosto desceu pelo teto, fez assim como se estivesse descendo. Os cabelos eram muito loiros, muito, uma cor muito linda. E desceu o cabelo dele. E quando desceu, olhando para a face dele, ele fez assim para mim. Quando ele fez isso, eu comecei a sentir o meu espírito ir embora. O que aconteceu? Eu tinha um obreiro que ele era enfermeiro do quartel. E ele começou a fazer massagem cardíaca em mim. Começou a clamar, fazendo massagem cardíaca e clamando. Clamando. Como é que o senhor ouviu? Não, eu não ouvi. Eles me falaram. E uma moça, uma jovem da mocidade, ela estava no banco com a mocidade e Deus tomou ela. Ela começou a falar em mistério e ela saiu correndo do banco da mocidade em cima do altar. E ela colocou a mão no meu peito e começou a gritar: Senhor, traga ele de volta. Traga ele de volta. Nós precisamos dele na terra. Traga ele de volta. E eles foram clamando. Ela foi clamando. Eu não sei o que ela pediu a Deus ali naquele momento dela com Deus, porque foi eles que me contaram. E quando ela, parece que, eu acho que ela fez um voto, alguma coisa, William, que ela fez, eu senti o meu espírito voltar. Quando o meu espírito voltou, eu não tinha um movimento mais das minhas pernas. Aqueles leões retrocederam e subiram. Eles começaram a clamar em cima da minha perna. Foi que a circulação da minha perna voltou de novo. Quando isso tudo parou, já era quase meia-noite. Então ali eu vi aquele anjo. Ali eu vi aquele anjo.
como eu morava numa comunidade, eu chegava em casa quase 3 horas da manhã, porque eu trabalhava longe, vinha de ônibus. Eu me lembro que eu fui descendo a rua da minha casa, que era um beco, eu fui descendo, e os bandidos que estavam lá, os rapazes que estavam lá naquele beco vendendo as drogas, os meninos que eu conheci tudo de pequeno, e eles disseram para mim assim: ô irmão Evandro, o senhor está pagando segurança agora? Eu falei: por quê? Ele disse que era aquele homem que estava com 2 divisas e todo vestido de branco no teu portão. Aí eu comecei a dar gargalhada. Eu falei para ele: vocês não reconheceram? Não reconhecemos. O Deus que vocês serviam. Meu Deus. Então são situações verdadeiras. A Bíblia não diz que o anjo do Senhor acampa ao redor do que o teme e o livra do mal? O problema é que os seus olhos precisam ser abertos. Mas que olhos? Jesus não falou que os olhos é a saída da alma? Os olhos que tem que ser abertos não é esse que você está me vendo, mas é os espirituais. O que tem que ser transformado não é o seu corpo, o que tem que ser transformado é a sua mente. Romanos 12, 1 e 2. A fé vem pelo ouvir. Eu ouvi a palavra de Deus. Então, se você não tem uma intimidade, se você não pede a Deus, porque Deus não vai se fechar para te revelar. Mas, como eu disse, nós estamos dentro do cálice do esquecimento. Eu já não estou mais, graças a Deus. E espero que vocês pensem mesmo o que vocês quiserem falar, falem. Mas essa palavra vai ficar queimando no coração de vocês e na mente. Porque senão seria um evangelho muito fraquinho que eles pregam aí fora para nós. Deus tem coisas maiores. Deus tem coisas maiores. E os anjos, eles têm asas? Ou eles são homens? Homens assim, com aparência de homem? Depende ou depende? Depende da classe que eles estiverem. Os querubins não tem 4. Os serafins não tem 6. Mas se você pegar os espíritos viventes, os seres que estão lá, que são os zoais, que estão diante do trono de Deus, eles têm vários olhos. E eles têm várias asas. E nós éramos como? Nós estávamos na primeira fase, anjos. Só que nem todos os anjos se apresentam com asas. Se apresenta? Se apresenta como homem. Isso é. Então, tudo isso é mérito. E mérito nada mais é do que galardão. Você acha que você não vai comer de novo o fruto do conhecimento do bem e do mal? Claro que vai. Só que você só vai poder comer quando você tiver o quê? Pronto. E se eu falar para você que no céu vai ter casamento? Aí resetou o Matrix de novo. Quebrou a internet. Repete pra nós, o que vai ter? Casamento. No céu. No céu. Jesus nunca falou que no céu não teria. Por que os anjos não se casam mais? Por que ninguém se casa mais lá? Não foi porque ele proibiu. Por causa da guerra. Mas e quando se casa, né? Tempo de paz? Fim da guerra. Pastor, eu vou precisar de casar com a mesma mulher que eu tinha aqui na terra? Não. Ah, eu quero, hein? Agora você não perdeu a oportunidade, né? Agora eu quero, Caraca, hein? o cara Se eu não- tiver como não, escolher... Não deu nem reticências ali, Pia. Não deu Ué? nem espaço. Mas será que você vai conhecer ela lá? Mas isso fica para um outro. Sim, mas e daí quando se diz que na Bíblia, a Bíblia diz que não se casa e não se dá em casamento? O que seria isso daí então? Você parou para ler o que Jesus fala ali? Jesus está falando com o sal dos seus que não acredita. A palavra na questão não é casar e dar em casamento. A questão ali é ressurreição. Jesus apenas abriu mais um parêntese para eles. Com toda humildade.
Jesus nunca disse que não podia. Tá vendo aí? É tempo. É como aquela história. Por que que Jesus falava em parábola? Sim. Pessoal, tem gente que fala, ele falava pra ser mais fácil. Se Não, aqui é reflexo e você é a noiva, então o que tu vai fazer casado no céu com ele? pelo contrário. Tem coisa que não bate, cara. Tem coisa que é loucura do homem. Porque se você é noiva e no céu não se casa, no céu tem casamento, então tu vai fazer casado lá em cima com ele. Gostou? Tá aí. Pega essa bola aí, William, agora. Vamos pro reverso, que tá anotado aqui. Reverso que reverso? Porque ele falou como que é a aparência de um anjo. E a gente recebe muita palavra aqui de gente com dúvida na batalha espiritual. Você que é uma pessoa que trabalha muito com libertação, Deus te usa muito nessa área também. Você certamente, quem vê anjo, também teve visão de coisa que não gosta, de espírito maligno. Com certeza. E como é a aparência desses bichos? Como que é a aparência do espírito maligno? Ah, se pudesse mudar aquela foto do Lion. Tem como pegar ali? Tem, opa. Pega pra nós. Pega lá. Eu acredito que tem várias formas, né? Você já viu várias vezes? Sim, já vi várias. O povo não tem acesso a essa parte. Olha aí. É pra aquela câmera ali? Isso. Tá enquadrado. Isso nem precisa mexer no foco, eu acho. O que você me diz dessa aparência do cara que tá por trás do Lion? Tem alguma coisa de beleza aqui? Não. A Bíblia diz que eles se transfiguram com a aparência de anjos de luz. Mas eles não têm mais luz porque eles são treva. A luz só habita enquanto eles estão ligados a Deus. Eles estão desligados de Deus. Então cada um tem uma aparência mais feia do que a outra, mais horrorosa do que a outra. Então quando você olha para uma pessoa que você vê o semblante dela antes para depois da manifestação, você diz, isso não é um ser humano. O que foi que você cochichou aí? O que você cochichou aí? Fala aí. Você ouviu alguma coisa? Opa, saiu aqui. O que você cochichou Vocês aí? estão tudo com medo, né? Falando de demônio aí, ficaram todos com medo. Medo nada, Medo nada. Tá bom, então. Por exemplo, Eu falei, isso é verdade. eu fui visitar, eu tava namorando com a minha esposa, a gente era namorados. E eu saí da casa dela, eram umas 10h30 da noite. E eu tinha um caminho por dentro de um campo de futebol que eu tinha que passar para poder ir para minha casa. E eu me lembro que vinha na minha direção uma moça, ela deveria de ter uns 22 anos no máximo. Cara, quando aquela moça passou por mim, eu fiz igual gato, me arrepiei todinho. Ela andou mais um pouco, eu só escutei uma gargalhada. Quando ela deu uma gargalhada, eu olhei para trás, ela sumiu. Deus me livre. Sumiu. O que era aquilo? Um anjo? Não. Eu estou dentro de uma casa de um militar, primeiro sargento do Exército. Fui pregar aonde eu moro hoje, que é Mato Grosso do Sul, Dourados. E acabei de fazer minha oração, deitei para dormir. Quando foi 3h da manhã, senti uma mão gelada no meu pé. Acordei e despertei do sono. Quando olho para a porta do banheiro, tá aquele ser com as mãos cruzadas, uma cara muito feia. Ele disse assim: quem é você? O que você está fazendo aqui? Você sabia que você está me incomodando? Eu de olho aberto. E eu disse para ele assim: e quem é você? Ele abriu as asas. As mãos não eram mãos, eram asas. Era um baita de um demônio, com a forma de um morcego, com a cara de homem, mas os dentes cerrados como de morcego. E ele disse para mim: eu vou te destruir. E eu consegui gritar o sangue de Jesus, ele foi embora. Uma semana depois, no mesmo horário, aparece um outro homem, vestido com uma roupa linda, toca do meu lado
e disse para mim assim: vem comigo. E eu deitado na cama com o olho aberto, e ele dizia: vem comigo. E quando eu olhei, o meu corpo estava embaixo e minha alma subiu com ele. E ele me levou num lugar como se fosse um pier dentro de um grande mar. E ele disse assim: sabe por que eu trouxe você para cá? Eu disse: não. Ele disse: porque eu vim para te dar refrigério. Então são experiências que marcaram a minha história. E como eu posso dizer que não existe? Você viu as luzes começar a piscar do nada aqui quando começou a contar o testemunho, não? Eu vi. Tá, já até apontei ali, ó. Os nossos convidados ficaram tudo arrepiados aqui. Quase saíram correndo. Não, mas aqui acontece essas coisas, normal. É necessário. Não, até agora não tinha piscado nada. Olha que interessante, vamos explanar essa história, né? Nós crescemos vendo filmes de vampiro. Da onde que os caras tiraram isso, velho? Eu acho que é aquilo que o pastor falou. Tá vendo? Tipo, tem Por um trás pingo de do verdade. mito, Alguém por trás viu? da parada. O primeiro vampiro... vão se escandalizar. Posso falar? Opa! Vão se escandalizar. E até os crentes aí vão pirar, os pastores vão pirar, vai dizer: de onde esse cara tirou? O primeiro vampiro foi... O primeiro vampiro foi Caim. Por quê, pastor? Porque ele não matou o irmão? Será que ele matou e deixou o sangue derramado? E todos os pactos não são feitos com sangue e não são bebidos? Então todos que bebem sangue são? E aí? Tá vendo? Caramba, mano. Difícil, Eita! complicado. Então, se eles bebem aqui nessa época, por que ele não bebeu lá? Porque o pacto tem que ser feito. E o maior pacto, para que ele possa ter mais poder de pacto, ele precisa ser feito com sangue. Pactos de sangue são portais abertos para mundos inferiores. E essas visões são físicas. Igual você tá vendo a gente aqui Sim. acordado. Eu só pedi a Deus uma coisa. Eu pedi para Deus: eu não quero mais ver. Mas eu sinto. Você pediu pra cancelar isso aí. Porque eu não estava conseguindo mais descansar. Imagina, cara. Num mundo tão virado como a gente tá, onde você olhar, você vai ver um satanás de guiso. É complicado. Complicado mesmo. A gente teve a história de um amigo nosso aqui que ele contou que ele foi numa vigília, inclusive quando ele conheceu você a primeira vez, você estava pregando, se eu não me engano, em Guaíra, e ele falou: cara, eu tava tocando no louvor e eu vi uma mulher, uma das mais lindas que eu já vi na minha vida, me dando bola, me dando trela. E quem é essa mulher? E eu peguei e saí, e eu deixava a minha aliança na frente pra ela ver que eu era casado. E ela veio e ficou me olhando. De repente ela levantou, saiu pela porta da vigília onde o pastor Evan tava pregando e sumiu. Aí ele foi ver onde que essa mulher tinha ido, chegou lá, tinha uma cerca, não tinha pra onde ela ir. Ela sumiu. O que era então? E ele falou: fisicamente. Só que vamos polemizar mais. Se é uma coisa física e se esse físico consegue ter contato físico, porque você sentiu a mão lá no... Então a gente pode acreditar que existem demônios tendo relações, por exemplo, com pessoas? Com certeza. Cara que acha aí que é o bonzão, que tá com uma mulher e é um capeta. Poxa, tanto que eu falei aqui agora a respeito aqui de João capítulo 8, 43 aqui. Ih, rapaz. Tá vendo aí? Você que acha que é o bonzão, ó. Pastor Acho que já... tá arrebentando, né? Caramba. É forte o negócio aí. Demônio. Para isso o nome dela é Lilith. Ih, rapaz, aí vai longe, hein?
Sendo que Lilith é um espírito, não tem nada a ver com aquela palavra dizer que Lilith era a mulher de Adão, a primeira, não tem nada a ver com a primeira mulher de Adão, que Nada a primeira a ver mulher isso de aí. Adão é Eva e pronto. Agora, Lilith é um espírito que é justamente um espírito feminino que atua do lado de Satanás, que é a mulher dele. É bem certo que tem mulher que é virado no Satanás, mas Sim. não é o capeta. Mas tem, então, mulher, entendeu? Que bicho. Você tá doido. Porque Pelo amor o mundo de espiritual ele é muito sério, né? E as pessoas... E eu acho interessante, porque existem pessoas que acreditam nesse mundo espiritual, tanto que servem aos demônios. E eu acho essas pessoas muito corajosas. E eu ainda acho que essas pessoas são pessoas de fé. Só tem um porém. Quando Jesus voltar, Não vai ter vez. não vai ter vez para eles. Só que eles estão mostrando aqui na terra para nós aquilo que eles esconderam no céu o tempo todo. O lado que eles tinham. Entendeu? O reflexo que você tem aqui embaixo é daquilo que realmente está escondido dentro de você. Você só mostra para fora, só bota para fora aquilo que realmente é você. E você começa a colocar para fora tudo aquilo que você, quando você está ativado com a raiva. Quando você está ativado com a raiva, você bota para fora aquilo que você jamais colocaria. E é onde muita gente se quebra, porque aí você passa a entender que aquela pessoa tem algo muito ruim. Nós temos um amigo, né, Yuri, que o Daniel, de Curitiba, que ele fez uma oração e que ele estava adoecendo a ponto de morrer, porque a visão dele era tão aberta, via coisas espirituais, Sim. anjos e tal, era uma benção, mas assim, ele chegou a um ponto de quando ele caminhava na rua, era demônio para todo lado e era todo dia e era aquela guerra constante e ele pediu para Deus, Deus, tira de mim, senão eu vou morrer, não vou aguentar. E Deus tirou. Tem 4 dias agora, William. Deixa eu lembrar isso aqui, conta para vocês, para todos que estão aí. Tem 4 dias que Deus me deu um sonho com umas pessoas que estavam comigo. E eu estava diante de um deserto muito grande. Foi agora, tem 4 dias, um deserto muito grande. E na frente desse deserto onde eu estava na frente, abriu-se uma cratera muito grande e começou a sair lava. É lava que fala, né? De fogo, vulcão? do vulcão. Muito extenso, muito grande. E quando aquela voz disse assim, olha para trás. Eu olhei para trás. Quando eu olhei para trás, vi uma multidão muito grande. Tudo indo para se jogar dentro daquele vulcão, dentro daquela lava. Eu comecei a falar com Deus ali naquele momento. Eu dizia assim, Senhor, somos muito pouco para segurar essa multidão. E ele disse para mim assim, não, vocês não são pouco. Primeiro salva vocês, depois salva eles. Eu comecei a chorar, eu contei isso para o Rogério, eu contei isso para minha esposa, contei para algumas outras pessoas. Precisamos salvar as almas. Precisamos pedir a Deus a força, porque o mundo está indo se perdendo. E a gente precisa despertar essas pessoas para despertar outras pessoas, porque sozinho não dá. Então não tem porquê, Yuri, eu chegar aqui, vim de tão longe, para querer contar piada, querer contar palhaçada, querer contar uma coisa que não é verdade, que Deus não falou comigo. Não tem necessidade. Agora, é pela fé. Ou acredito ou não. Vocês acreditam em tanta coisa, né? Eles acreditam em tanta coisa. Por que eu não posso acreditar nisso? Não tenho 20 anos, não tenho 22, nem 35. É 52 anos. Não é um menino mais, né? Então não tem por que eu ficar aqui diante das câmeras para contar a historinha para você. Não tem por quê. Eu disse, gente, pro pastor nos bastidores, que o pastor ele já se tornou, não vai se tornar, ele já se tornou aqui parte do Necessário Podcast. Então, o que eu posso dizer? Hoje nós estamos encerrando a trilogia, são 3 com um segmento, mas a partir de hoje, todas as vezes que o pastor vir à cidade, ele vai gravar com a gente dentro de um Amém. tema, você pode crer nisso. Pastor, infelizmente a gente Já deu a hora. bateu a hora e eu não posso deixar esses minutos passar, porque é uma tradição do Necessário. Todas as vezes que vem um homem de Deus, um profeta, nós pedimos que você libere uma palavra ou para os inscritos ou para alguém da sala, enfim, deixa Deus te usar, Deus vai te encher agora e agora é o momento, vamos lá. Eu vou falar para você aquilo que eu senti
3 dias atrás na beira do mar, orando. O Senhor falou comigo dessa maneira: vença os seus limites. Vença os seus limites. Porque o corredor de maratona, o verdadeiro campeão, não é aquele que chega primeiro, ou que chega por segundo, ou por terceiro. É aquele que consegue cumprir o percurso. Ninguém olha para isso. Você não precisa ser o primeiro e nem precisa ser o segundo nem o terceiro. Você pode ser o último. O que importa é que você percorreu e que você chegou aonde muitos outros desistiram. Essa é a minha palavra que eu dou para vocês aqui dentro. Conforme eu estava ministrando, eu vi vários copos de cristais aqui dentro. E o Espírito Santo dizia para mim assim: vede o que eles vão beber. E eu disse: Senhor. E ele dizia: olha. E os copos eram de cristais. E os copos faziam assim na mesa. E todos nós que estávamos aqui bebia, mas ele dizia: vede o que eles vão beber. E o Senhor dizia para mim assim: fala para eles que não só eles, mas todos aqueles que assistirem vão beber de algo novo. Vão beber de um vinho novo, de uma água salutar, transformadora. E o Senhor disse: não somente eles, mas todos. Ou seja, esse lugar está sendo um verdadeiro celeiro e uma verdadeira fonte de alimento e de água para os que estão necessitados. O Senhor disse que muito em breve tudo isso que está aqui vai mudar para um outro nível maior. Mas ele disse assim: diga para os meus filhos que é necessário ser um só. Eu não sei o que vocês estão passando, mas ele disse que o cordão de 3 dobras é mais difícil de ser arrebentado. Vai chegar alguém que vai tentar falar palavras para entristecer e quebrar esta unidade de vocês. Mas o Senhor disse assim: em meu nome vocês farão proeza. Porque haverá momentos aqui nesta mesa de quem Deus vai trazer, porque Ele está dizendo que Ele vai selecionar as pessoas que vão entrar por essas portas, porque serão pessoas que virão com uma mente diferenciada, uma mente do céu, para liberar palavras de cura. E eu já quero ser a primeira palavra, Súria, a primeira pessoa a declarar: você, meu irmão, você, minha irmã, que estão passando por dificuldades física, econômica, espirituais, saúde, repente eu soube de como na calabaxarabacaio. Eu quero declarar que esses males sejam nesta noite destruídos, e que a sua noite verdadeira seja uma noite de vitória. Você vai escrever nos comentários que a partir desta noite de hoje foi o dia que Deus escolheu para mudar a sua história e a história da tua família. Guarde isso, rebadar a súria, porque você vai viver um diferencial de Deus, porque essas palavras serão um divisor de água sobre a tua história. Deus abençoe. Amém. Pegou? E assim a gente encerra mais um episódio do Necessário Podcast com o pastor Evandro. Quero dizer que foi um prazer receber você. Amém. Receber o Rogério, receber o André, que está aqui Isso aí, nos bastidores. Foi um prazer, e que as portas do Necessário sempre vão estar abertas. Obrigado. Para receber você aqui. Foi uma bênção, gente. Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu comentário. Tá vendo esse arroba que tá passando aqui, ó? Esse é o Instagram do pastor Evandro. Você entra em contato com ele lá,
Pode Arruma fazer pergunta. Um problema Incomoda santo ele pra lá. ele lá, olha, manda mensagem. Fica mandando mensagem, não deixa esse homem dormir. Você começa a seguir ele lá, tá bom? Porque vai ser bênção pra sua vida. É um homem de Deus, é um amigo que a gente conhece há muitos anos. E a gente sabe que nessa caminhada tem muito bagunceiro, muito cara que não é de Deus, mas o pastor Evandro é um homem de Deus, um homem que honra a palavra de Deus. Então é um bom seguidor pra você. Certo, gente? Maravilha. Se inscreva no canal, ative as notificações, por quê, Yuri? É necessário. É necessário. Necessário. É necessário. Necessário.